Fala galera, sejam novamente bem-vindos aí ao meu canal, o canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Bom pessoal, anteriormente a gente tinha visto aí aulas sobre movimento uniforme, né? Eu postei uma aula sobre o que é um corpo em movimento uniforme, tá? Depois a gente viu gráficos que se relacionam, né, aí do MU, gráfico da posição em função do tempo, o gráfico da velocidade em função do tempo. E agora a gente vai resolver algumas questões, tá, relacionadas ao movimento uniforme. Então se você gostar da aula, tá, deixa seu like, tá, deixa o teu curtir aí, ajuda o canal do professor Emanuel Macedo aqui a crescer cada vez mais. Beleza? Então vamos para a resolução. Bom, então a questão, pessoal, fala o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma caneta vermelha, né? Questão de número 1, tá? Já que eu selecionei aqui algumas questões para a gente estudar essa parte de movimento uniforme. A questão número 1 fala o seguinte: uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche de acordo com o gráfico acima. Então temos um gráfico aqui que a questão está te dando, né? E ele fala o seguinte: a velocidade média nas primeiras 5 horas deste movimento é. A velocidade média nas primeiras 5 horas deste movimento é. Então, vamos ver, pessoal. Eu tenho aqui um gráfico. Temos um gráfico aqui. E esse gráfico, vocês estão vendo que é um gráfico da velocidade. É o gráfico da velocidade em função do tempo. Certo? Onde a unidade de velocidade é quilômetros por hora. E a unidade de tempo aqui, ó, é horas. Certo? E vocês estão vendo que esse gráfico mostra o seguinte: esse gráfico mostra que durante as 2 primeiras horas o corpo se manteve com a velocidade de 20 km por hora. Durante as 2 primeiras horas o corpo se manteve com a velocidade de 20 km por hora, ou seja, esteve em movimento uniforme. Depois ele passa 1 hora parado, né? Então o gráfico está ficando em cima aqui, ó, em cima do T, do eixo tempo, já que ele está parado. E depois, durante as próximas 2 horas, ele está com que velocidade agora? Ó? Ele está com a velocidade aqui, ó, de 10 km por hora, né? Entre 3 e 4 horas, ele fica entre 3 e 5 horas, desculpa, ele está com a velocidade agora de 10 km por hora. E aí, a questão é que você determine qual é a velocidade média desse corpo, tá? Qual a velocidade média desse carro. Bom, pessoal, se vocês lembram, né, da aula que eu coloquei alguns meses atrás, né, já que faz tempo que eu não posto aula aqui, mas na última aula que eu postei, eu falei para vocês o seguinte: eu falei para vocês que toda vez que a gente tem um gráfico VT, o gráfico VT, esse gráfico VT, ele me dá uma coisa importante, que é a área. Essa área que ela é formada aqui, ó, essa área aqui e essa daqui, por essas áreas a gente pode determinar qual foi o deslocamento do corpo durante todo o trajeto. Então, por exemplo, durante 0 a 2 horas, o corpo esteve em movimento. E qual foi esse deslocamento desse movimento, né? Quanto é que ele se deslocou entre 0 e 2 horas, com essa velocidade aqui? Então, para a gente determinar qual foi o deslocamento, basta a gente calcular essa área. Essa área aqui dá o valor do deslocamento. Essa área aqui, numericamente, é igual ao deslocamento do corpo em 2 horas. Ora, como essa área é um retângulo, né? Você tem um retângulo de base 2 e altura 20, logo, achar essa área aqui é fácil, né? A área de um retângulo é base vezes altura, não é isso? Só um minuto aqui. A área desse retângulo é base vezes altura. Então, o que acontece? A base a gente sabe que é 2, né? Essa base é 2, a altura é 20, então a área foi 40. Ora, se a área foi 40, o deslocamento dele em 2 horas foi de 40 km. Show de bola, certo? Então eu achei o deslocamento por essa área. Entre 2 e 3 horas, pessoal, né? Entre 2 e 3 horas, o corpo não teve movimento. Então eu já sei que nesse intervalo de tempo, né, o deslocamento foi 0. Esse deslocamento entre 2 e 3 horas é 0. Né? Aqui é o deslocamento entre 0 e 2 horas. Ok?
Depois, entre 3 e 5 horas, ele volta de novo, ó, a se movimentar. Eu tenho uma outra área para calcular. Então, essa área, chamar isso aqui de área 1, né? Então, essa área 2 vai ser base vezes altura de novo. Agora a gente tem um retângulo novamente, né? Ó, de base 2, altura 10. Então, faz como novamente? Ó, base 2, altura 10. Essa área 2 é igual a 20, certo? Se a área 2 é igual a 20, o deslocamento foi de 20 quilômetros. Então, durante 5 horas, qual foi o deslocamento total? Certo? O deslocamento total foi 40 quilômetros mais 20 quilômetros. Esse deslocamento total foi igual a 60 quilômetros. Lembrando que a questão não está pedindo para você determinar qual o deslocamento. A questão quer que você determine qual é a velocidade média do corpo durante 5 horas. Mas para a gente saber a velocidade, né, ó, velocidade média, eu tenho que descobrir qual é o deslocamento. Deslocamento total dividido pelo tempo total. E você só vai saber esse deslocamento total quando você calcula essa área aqui com essa área aqui, que foi o que eu fiz. A primeira área é essa daqui, ó, área 1, que é esse retângulo maior, onde eu fiz o cálculo, achei a área de 40, né, fazendo base vezes altura, base 2, altura 20, e a gente encontra um deslocamento de 40 km entre 0 e 2 horas. Entre 2 e 3 horas ele ficou parado, então o deslocamento dele é 0, nem precisa fazer nada aqui. E entre 3 e 5 horas é essa segunda área aqui, ó, certo? A segunda área aqui. Então essa área 2 vai ser de quanto? 2 vezes 10, 20. Logo, esse deslocamento então é de 40 km. Então, durante 5 horas de viagem, ele andou 60 km. Agora, fica fácil, né? A gente pega o deslocamento, que foi 60 km, e divide pelo tempo. Ele gasta quanto tempo? Ele gasta 5 horas, né? 5 horas de viagem. Logo, a velocidade média, dividindo 60 km por 5 horas, encontramos uma velocidade média de 12 km por hora. Perceba que essa velocidade média não foi a velocidade dele durante toda a viagem, né? Isso aí é uma média, tá? Isso aí é uma média que a gente faz para determinar qual foi a velocidade. Tranquilo, pessoal? Então, ó, temos como resposta, acho que eu coloquei aqui no documento, deixa eu só colocar aqui a caneta, letra B, certo? Uma questão aí bastante tranquila, só lembrar que o gráfico VT, né? Lembrando que esse gráfico VT aqui, ó, toda vez que você tiver o gráfico velocidade em função do tempo, se for de um MU, não tem inclinação, e essa área aqui, ó, essa área, a área é igual ao deslocamento do corpo, tá? Só olhar a última aula aí que eu postei, que vocês vão entender melhor. Mas essa é uma questão já para a gente fixar bem essa ideia da relação da velocidade do gráfico VT, sabendo que as áreas te dão o valor do deslocamento. Ok? Deixa eu então só apagar aqui, pessoal, para a gente fazer a questão de número 2. Então, a número 1 vocês já viram, que é uma questão que envolve gráficos, né? Questão que envolve gráficos. É o gráfico velocidade em função do tempo. Ok. Agora vamos para a questão de número 2. Mais uma questão com gráficos. Só que agora a questão 2, pessoal, ela fala do gráfico posição em função do tempo. Então, considere os valores do espaço em função do tempo. Espaço, né? Posição em função do tempo. X de t, de um móvel representado na tabela a seguir. Então, vocês estão vendo aí que a questão ela te dá uma tabelinha, né? Ó. Tem uma tabelinha aqui. E a tabela você vai ter... Deixa eu ajeitar essa tabela aqui que eu acabei borrando aqui. Você vai ter aqui uma tabelinha pequenininha, onde aqui você vai ter o tempo, aqui você vai ter o espaço, né? Você vai ter o espaço, tempo em segundo, espaço em metros. Aí aqui você vai ter 0 menos 8, aqui você vai ter 1 menos 4, aqui vai ficar 2, 0. Aqui vai ficar 4,
e 8. Beleza. Aí olha o que a questão quer que você faça. De acordo com a tabela, a partir dos valores apresentados, pode construir o seguinte gráfico. Pessoal, primeiramente, se você olhar a tabela, você está vendo que o corpo está andando distâncias iguais em tempos iguais. Ó. A cada 1 segundo que está se passando, aqui passou-se 1 segundo. Ele andou quanto? Ó? De 0 para 1, ele andou 4 metros. De menos 4 para 0, ele anda mais 4 metros. Ou seja, a cada 1 segundo, ele anda 4 metros. Logo, se ele andou 2 segundos, ele tem que andar 8 metros. Logo, isso aqui só pode ser um movimento uniforme. O que caracteriza um movimento ser uniforme é o quê? Deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Se eu quero o gráfico posição em função do tempo de um movimento uniforme, só pode ser uma reta, tá, crescente. Agora tem que saber se essa reta, de onde é que parte essa reta, né? Eu já sei que essa reta é uma reta crescente, uma vez que esse movimento é um movimento uniforme e é progressivo, né? As posições aumentam. Só que você está vendo ó, que quando o tempo é zero, a posição é menos 8. Então, quando o tempo é zero, a posição é menos 8. Então, nesse caso, o gráfico deve partir aqui de baixo. Quando o tempo é zero, a posição do corpo é menos 8. Certo? Menos 8. Então, nesse caso, a gente já dá para descobrir qual é a resposta aí. Ó. É só você ver que quando o tempo é 2, né? Quando aqui o tempo é 2, a posição do corpo é 0, quando ele está passando aqui na origem, certo? E aqui já dá para matar, que é a letra C, né? Ó. Não tem nem o que fazer. Ok? Já tinha aqui o gabarito. C. Tem que fazer. Partiu da posição inicial, menos 8. Tocou no eixo T. Quando é que ele toca no eixo T? Quando ele está passando na origem. Quando o tempo é 2 segundos, né? Toca no eixo T quando ele passa na origem, justamente quando o tempo é 2 segundos. Aí já está dada a questão. Resposta, letra C. Certo? Bastante tranquila também a questão. Só relembrando, quando for o gráfico posição em função do tempo, lembra, esse gráfico pode ser uma reta crescente ou decrescente, partindo de qualquer ponto, pode ser da origem, mas só pode ser uma reta que cresce, ou também, né, pode ser uma reta que decresce, basta analisar se as posições estão aumentando ou diminuindo, né? Aqui é para um caso de um movimento progressivo, de um movimento uniforme progressivo, e de um movimento retrógrado. Certo? Inclusive, ó, lembra que essa inclinação aqui que a gente tem, esse alfa aqui, a tangente desse alfa, representa a própria velocidade média do corpo, né? Achou esse alfa aqui, ó, você vai ter a velocidade média do corpo, mas a questão não pediu, tá, pessoal? Estou só falando aqui, mas a questão não fala de determinar a velocidade média do corpo, tá? A questão só queria que você montasse o gráfico. Então, a gente tem como resposta letra C. Show de bola, né? Bom, então, vamos para a questão de número 3 agora. A questão número 3 é o seguinte. Deixa eu passar aqui para outra página que fica melhor. Ó, a questão número 3 tem essa tabelinha aqui, certo? A questão número 3 tem essa tabelinha. Deixa eu passar aqui. Então, o que é que diz a questão 3? Vamos colocar aqui. A questão 3 fala assim: considerando-se os dados fornecidos nessa tabela, que representam a posição de uma partícula em movimento uniforme em função do tempo, é correto afirmar que a equação horária desse movimento é... Então, considerando-se os dados fornecidos nessa tabela, né? A tabela que ele fala é essa daqui. Você tem essa tabela aqui, vou colocar ela aqui, desenhar essa tabela aqui. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter tempo dado em segundos, posição dado em metros, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, quando o tempo é 1, a posição é 45, quando o tempo é 3, a posição é 80,
Quando o tempo é 5, a posição é 115, certo? Quando o tempo é 7, a posição é 150. E quando o tempo é 9, a posição é 185. Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Ele quer que a partir dessa tabela você monte uma função horária. Pessoal, lembra? Montar a função horária é justamente pegar a função genérica do MU, S igual a S0 mais VT. E quando ele pede a função horária, é só determinar o S inicial, a posição inicial, e a velocidade. Certo? E aí vocês podem ver o seguinte, vocês vejam que cada 2 segundos que se passam, a cada 2 segundos que se passou, cada 2 segundos que se passa, o corpo está sempre andando quanto? Ó? Quanto é que ele está andando? A cada 2 segundos que se passa, ele está sempre andando 35, né? Ó, 35 metros. De 45 para 80, 35. De 80 para 115, mais 35 metros. De 115 para 150, mais 35 metros. De 180 para de 150 para 185, mais 35 metros. Então, como ele está andando a cada 2 segundos que se passa 35 metros, logo, a cada 1 segundo ele anda 15 metros. Ou seja, eu já posso dizer que a velocidade é de 15 metros por segundo, sem fazer nenhum cálculo, né, pessoal? Só ver, ó, se a cada 2 segundos, que se passa, ele anda 35 metros, 15 metros por segundo, não, deixa eu ver aqui. Na verdade, só corrigir aqui, não é 15 metros por segundo, né? Se a cada 2 segundos ele anda 35 metros, a cada 1 segundo ele anda 17,5 metros por segundo, certo? Já que é a metade. Então a velocidade do objeto é de 17,5 metros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo que passa, ele anda 17,5 metros, certo? Logo, em 2 segundos, ele vai andar 35 metros, como a gente está analisando aqui pela tabelinha. Como a velocidade é sempre metros por segundo, então a velocidade dele é 17 metros a cada segundo. Então eu já faço S é igual a S0 mais 17,5 metros por segundo vezes T. Só que para a gente encontrar a função horária, a gente tem que descobrir qual é a posição inicial. Tá? E a posição 45 metros, tá? Só um detalhe aqui, pessoal. Essa posição aqui de 45 metros é a posição do corpo no instante e 1 segundo. Só que eu quero determinar a posição do corpo no instante t igual a 0. Certo? Qual é a posição do corpo no instante t igual a 0? Mas aí fica fácil. Ó. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar qualquer uma dessas posições aqui, tá? Com respeito ao tempo, e encontro a posição inicial. Como assim? Ó, vou pegar a função S é igual a S0 mais S igual a S0. Acho que eu botei um mais e um menos, ó, um mais e um produto ao mesmo tempo aqui. S é igual a S0 mais VT, não é isso, pessoal? S é igual a S0 mais VT. Aí vejam bem, ó, quando a posição é 45, pela tabelinha aqui, quando a posição é 45, a posição inicial não sei, a velocidade é 17,5, mas quando a posição inicial, quando a posição é 45, esse tempo vale 1, certo? Só ver, ó. Quando a posição é 45, o tempo correspondente a essa posição, né? O instante correspondente a essa posição é 45, certo? Se eu colocasse aqui 80, né? Se eu pegasse a posição 80, eu colocaria o instante 3. Se eu pegasse a posição 115 e colocasse aqui, aqui seria o instante 5. Como eu posso pegar qualquer posição para qualquer instante, já que eu quero determinar a posição S0, peguei a posição 45. Então vai ficar 45
17,5 vezes 1 é 17,5. Então fica 45 menos 17,5, né? Igual a posição inicial. Quanto é que vai dar 45 menos 17,5? Vai dar 27,5 igual a posição inicial, ou seja, a posição inicial do corpo. Então, quando o tempo é zero, é 27,5 metros. Certo? Então, novamente, para a gente fazer a função horária, para a gente fazer essa função horária aqui, ó, eu tive que determinar a posição inicial. Como é que eu fiz para determinar a posição inicial? Eu peguei a posição 45 e joguei aqui, ó, posição 45. Quando a posição é 45, o tempo relacionado a essa posição vale quanto? 1. Não é isso? Então fica 45 é igual à posição inicial, que eu não tenho, certo? Mais 17,5, que foi a velocidade que a gente encontrou, certo? Agora ficou então 17,5 vezes 1 é 17,5. Então pega 17,5, passa para o outro lado da igualdade, fica 45 menos 17,5 igual à posição inicial. Logo, 45 menos 17,5 é 27,5, que é igual à posição inicial. Logo, a posição inicial é igual a 27,5 metros. Beleza? Então, nesse caso, nossa função horária vai ficar como? Vai ficar S igual a S0 mais VT, certo? S é igual a 27,5 mais a velocidade, que é de 17,5, T. Isso aqui é a função horária que a questão pede, então só pode ser letra D, como já dizia o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Então, ó, mais uma questão aí envolvendo função horária da posição. Deixa eu apagar aqui para a gente ir para a questão de número 4. Questãozinha show de bola essa daí, tá? Bem melhor que a número 2. A número 2 foi muito michuruca. Questão bastante tranquila, número 2. Número 3 já teve que se ligar aí de como achar essa posição inicial. Bom, a questão de número 4, ó, questão de número 4, também é uma questão bastante tranquila, tá? Relativamente fácil. Você vai ter esse gráfico aqui, ó, certo? Questão 4. Você vai ter a posição em metros, o tempo dado em segundos. O gráfico está fazendo isso aqui, certo? Como é posição em função do tempo, está mostrando que a posição inicial é 3, quando o tempo é 2. E, desculpa, a posição é 3, né? A posição inicial 3, vamos colocar assim, a posição inicial no instante 0 é 3. E depois de 2 segundos, a posição vale 9, né? Então, a posição depois de 2 segundos vale 9, no caso aqui, metros. Certo? Aí ele quer que você faça o quê? A partir do gráfico, a possível função que pode ser usada para descrever a posição da partícula no tempo, ele quer que você faça a função. Então, você vai fazer S de novo igual a S0 mais VT. Então, S é igual a posição inicial vale quanto, gente? 3, né? Ó, essa é a posição inicial no tempo 0. 3. Mais. Qual é a velocidade? Ora, a velocidade é o seguinte, ó. Você tem duas posições. A posição 3 e a posição 9. Durante 2 segundos, ele saiu da posição 3 e foi para a posição 9. Então, essa velocidade, você faz uma média, né? Velocidade média aqui, ó. Delta S por delta T. Delta S é 6. É isso, ó. Posição final menos posição inicial. Posição final 9, posição inicial 3. Então, delta S vale 6. Num intervalo de tempo de quanto? 2 segundos. A velocidade vai ser, então, 3 metros por segundo. Logo, a velocidade vai ser 3t, certo? Então, a gente vai ter essa função aqui, ó. Função horária da posição, 3 mais 3t
Resposta letra C, tá? Como já dizia aí o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Questão também aí, show de bola. Questão de número 3. Questão 4, tá? Qualquer coisinha, pessoal, só parar o vídeo. Só parar o vídeo e voltar de novo se você não entender alguma coisa, tá?